E aí depois, lá no ano de 1640, ou seja, 26 anos mais ou menos, surge a Confissão de Fé de Westminster. Essa Confissão de Fé de Westminster, que é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil prescreve. Ela orienta como símbolo de fé a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e menor. Catecismo maior para os adultos, catecismo menor para ensinar as crianças. E a Confissão de Fé de Westminster foi criada, foi também estudada por um tempo, por um período longo, logo na época da reforma lá do famoso Oliver Cromwell. Onde que você encontrou aquele filme do Oliver Cromwell? No YouTube? É em inglês? Então, quem conhece inglês, quem sabe inglês, tem lá, o nome do filme é Cromwell. Isso, então você vai conhecer um pouquinho a origem dessa Confissão de Fé de Westminster. Inclusive, eu estava pensando, uma hora dessa eu vou convocar os irmãos, quem quiser fazer a leitura capítulo por capítulo da Confissão de Fé de Westminster juntos, né, e conversar, é bem legal, é bem legal. A Confissão de Fé de Westminster, os catecismos, as Institutas de João Calvino, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, não estão no mesmo padrão da Bíblia, viu, irmãos? Não é uma nova revelação, não estão aqui no mesmo nível. Eles estão muito abaixo. Eles são escritos humanos que junta, olha, quando eu digo coerente, junta um todo coerente. Quando você fala de coerência, tal pessoa falou uma coisa coerente. Ela falou uma coisa perfeita? Não, ela falou uma coisa coerente. Mas entre a fala e outra, você vai encontrar algumas coisas ali. Mas elas dão direção para nós. Então não é uma nova revelação, porque nós cremos que revelação, profetas, só a palavra de Deus. Não tem nenhum profeta novo, ninguém tem autoridade canônica para revelar nada. Então, explicado tudo isso, nós vamos voltar agora a falar, né, dos 5 pontos do calvinismo. De novo, vamos repetir agora o nosso acróstico, né, o TELIP. Vamos lá? Primeiro, total depravação. Segundo, eleição incondicional. Terceiro, limitada expiação. Quarto, irresistível graça. E quinto, perseverança dos santos, que é o que nós vamos mergulhar agora. Perseverança dos santos. Mas como que funciona isso, né? Queridos, é tão bonito quando nós olhamos a Bíblia e percebemos ali, inclusive tem escritos de Agostinho de Hipona, que ele fala da cidade de Deus e cidade dos homens. Quando a gente vê o que acontece aqui nesse âmbito, né? Nós não sabemos o que acontece na economia de Deus, nós não sabemos. E às vezes por não saber o que vem depois da curva, às vezes por não saber o que vem depois da montanha, nós ficamos assustados, ficamos até temerosos às vezes. Mas é tão gostoso, irmãos, quando nós uma vez, uma pessoa me disse assim: vocês calvinistas, vocês acredito que somos robozinhos de Deus. Eu falei, nós não cremos que somos robozinhos de Deus, mas se fosse, eu seria um robozinho muito feliz. Seria um robô muito feliz. Eu estaria muito bem sendo um robô de Deus, né? Mas vamos agora mergulhar na perseverança dos santos. Então, o que os remonstrantes, né, os alunos de James Arminius, acreditavam? O arminianismo concluiu, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade livremente exercida, aceitando a Cristo por sua própria decisão, pode também perder-se depois de ter sido salvo, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando-o. Alguns arminianos acrescentariam que o homem pode perder subsequente sua salvação, cometendo algum pecado, uma vez que a teologia arminiana é uma teologia de obras, pelo menos no sentido e na extensão em que o homem precisa exercer sua própria vontade para ser salvo. Esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamada de queda ou perda da graça. Pelos seguidores de Arminius, ainda se depois de ter sido salvo, a pessoa pode perder-se, ela pode tornar-se livremente a Cristo outra vez, arrepender-se de seus pecados, pode ser salva de novo, tudo depende da sua contínua volição positiva até a morte. Então, o que eles creem? Que
Uma hora está salvo, outra hora não está salvo. Se está tudo bem, está tudo certinho, eu estou convicto, não estou pecando, estou salvo, olha que beleza. Né? Aí pisei na bola, pequei, né? Agora não estou salvo. E aí fica naquela questão, vai que Jesus volta numa hora que eu não estou salvo, né? Aí já era. Né? Então, é o bem me quer, mal me quer, a Margarida lá, bem me quer, mal me quer. Então, na ideia desses alunos do Jacob Arminius, era isso, era desse jeito que funcionava. E tudo pela volição humana, tudo pela volição humana. Aí, irmãos, se formos minimamente sinceros, nós vamos chegar numa conclusão. Que se fosse assim, nós jamais seríamos salvos. Se fosse pela nossa volição, nós jamais seríamos salvos. Porque nós ensinamos para as criancinhas, né? O que é pecado? É tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que desagrada a lei de Deus. E todos os momentos, em todos os momentos, nós estamos pensando, falando, fazendo ou omitindo, né? De fazer alguma coisa. E isso desagrada o coração de Deus. Então, se dependesse de você, se dependesse de mim, nós estaríamos perdidos. Graças a Deus que não é pela nossa volição, irmãos. Graças a Deus que não é pela sua vontade. Graças a Deus que não é pela sua performance eclesiástica, que não é pela sua folha de serviço no reino de Deus que você é salvo. Vamos agora para o que os reformados creem. A perseverança dos santos. O calvinismo sustenta muito simplesmente que a salvação, desde que é obra realizada inteiramente pelo seu Senhor, e que o homem nada tem a fazer antes, absolutamente para ser salvo. É óbvio que o permanecer salvo é também obra de Deus, à parte de qualquer bem ou mal que o eleito possa praticar. Os eleitos perseverarão pela simples razão de que Deus prometeu completar em nós a obra que Ele começou. Por isso, os 5 pontos da Telipe incluem a perseverança dos santos. Então, queridos, o que nós, reformados, calvinistas, cremos? Dentro da doutrina da graça, nós cremos que a perseverança dos santos também é um ato de Deus, também é um ato do Espírito Santo. É Ele que move o nosso coração a orar, a utilizar os meios de graça. É o Espírito Santo que marca encontros. É o Espírito Santo que talvez você ia para um lado da rua, mas não foi, e foi para um outro lado, e lá encontrou um amigo de infância, um colega de trabalho, e ali numa conversa você viu esclarecer na sua frente a salvação. É o Espírito Santo que promove o encontro e sustenta o encontro. Nós podemos imaginar a figura de um casamento. No casamento, o homem e a mulher, cada um usa uma aliança, não é? Cada um tem uma aliança. E existe uma promessa entre um e outro. Se um quebra a promessa, é muito provável que o outro não suporte tanta dor e quebre ali aquela aliança. Pois no casamento da noiva, da igreja, com Jesus, que é o noivo, quem mantém esse casamento é só o noivo. É só o noivo. A noiva, volta e meia, se volta a ídolos, se volta a filosofias, se volta a tantas coisas que o noivo não aprova, mas o noivo mantém o casamento. Leiam o livro de Oséias, do profeta Oséias, e vocês vão notar. Ele vai buscar a sua esposa várias vezes, e assim, o Senhor vem buscar a tua noiva, e Ele mantém esse relacionamento, é Ele que mantém. Se você teve vontade de orar, se você tem vontade de ler a Bíblia, de comungar com os santos, de entender o reino, saiba, meu irmãozinho e minha irmã, que isso não vem de você, isso vem da vontade de Deus. Eu separei uma pequena porção dos cânones de Dort, que é o completo, que é o documento completo, para ler para os irmãos. Olha só, Deus revelou abundantemente em sua palavra essa doutrina da perseverança dos verdadeiros crentes e santos, e da certeza dela, para a glória do seu nome e para a consolação dos piedosos. Ele a imprime nos corações dos crentes, mas a carne não pode entendê-la. Satanás a odeia, o mundo zomba dela, nesse caso, dessa certeza. Os ignorantes e hipócritas dela abusam, e os heréticos a ela se opõem. A noiva de Cristo, entretanto,
sempre tenha amado ternamente e defendido constantemente como um tesouro inestimável, de inestimável valor. Deus, contra quem nenhum plano pode se valer e nenhuma força pode prevalecer, cuidará para que a igreja possa continuar fazendo isso. Ao único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja a honra, glória para sempre. Amém. Nesse mesmo cano de Dort, em algum momento, ele vai dizer assim, que o crente ele pode fazer coisas odiosas. O crente ele pode ter atitudes asquerosas. Que o crente ele pode, por um tempo, ser amortecido e nesse tempo colher frutos malditos. Mas se ele é um eleito do Senhor, o Senhor vai buscá-lo. Ele vai sair como o filho pródigo, cheirando a perfume, com sandália nos pés e anel no dedo. Mas ele vai voltar, cheirando a porcos, descalço e sem herança. Mas o Pai vai acolhê-lo 1000 vezes. Queridos, a perseverança dos santos é um ato do próprio Espírito Santo sobre a sua vida. Abram em Ezequiel 36, 27. Profeta Ezequiel 36, 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler todos juntos? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui está dizendo que é o Senhor que faz. Eu vou fazer que vocês andem no meu caminho. Vamos para Jeremias 32, 40. Jeremias, capítulo 32, versículo 40. Amém? Todos juntos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Percebem? Vamos agora para João, o apóstolo João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 26 ao 29. João 10, do 26 ao 29. Amém? Vamos ler todos juntos? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que coisa mais linda, irmãos. Olha que declaração maravilhosa. Vamos para Romanos 16, 25. Vamos ver o que diz Romanos capítulo 16, versículo 25. Todos nós. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Observem aí, ele é poderoso para vos confirmar. E o último texto, 1 Coríntios, capítulo 1, 8 e 9. Todos nós. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a perseverança dos santos é um ato do próprio Deus. É Ele que vai nos mover, é Ele que nos converte, é Ele que sustenta a salvação, é Ele que nos faz nos santificarmos, é Ele que constrange-nos quando estamos em pecado, é Ele que nos chama de volta, é Ele que nos chama à sanidade novamente. Lembre-se do que Paulo mesmo diz, muitos que saíram porque não eram dos nossos. E quando fala saíram porque não eram dos nossos, não pense naqueles que saíram de uma igreja local, mas aqueles que saíram da fé em Jesus Cristo, daqueles que não creem mais em Jesus Cristo. Eles saíram porque não eram, mas as ovelhas do Senhor, elas ouvirão a voz do bom pastor.
Queridos, tem um hino do nosso cenário, que uma parte do hino diz assim: ainda que indigno foste escolhido, jamais vacile, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar? Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre, eu te guardarei. Perseverança dos santos. Aqueles que são do Senhor vão até o fim. Vamos chegar lá com muitas histórias feias. Vamos chegar lá com maus testemunhos da nossa parte muitas vezes. Vamos chegar no grande dia com o nosso, não com o rosto para cima, com o peito estufado, mas vamos chegar humildes dizendo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas ele colocará a sandália nos seus pés e anel no seu dedo, e te chamará de filho, e fará uma festa para você, porque ele manteve esse relacionamento. A perseverança dos santos. Queridos, qualquer outra coisa é sofisma, qualquer outra coisa, irmãos, é mentira, qualquer outra coisa é engodo, qualquer outra coisa, irmãos, é uma má interpretação da palavra de Deus que leva ao desespero. Fique em paz, relaxa, descansa no Senhor. Você não precisa se esforçar para receber a salvação. Jesus já fez esse esforço. Esforce-se sim para se santificar, com a palavra diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Aí já é o seu trabalho no sentido de santificação, de se alegrar em Deus, de dizer para Deus: obrigado, meu Deus, de ser grato ao Senhor, mas nunca, jamais está envolvendo a sua salvação eterna. Isso está envolvendo o seu relacionamento com seu Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que traga para nós descanso, para a nossa alma, para a nossa mente, e que o Espírito Santo aplique em nós esse conhecimento. Irmãos, essa aqui é uma oportunidade. Até a gente pensa às vezes: mas eu já sou crente, eu já sou da presbiteriana, eu já sou crente há tanto tempo. Essa é uma oportunidade de refletir sobre essa doutrina. É o Espírito Santo que está te chamando a pensar sobre isso e a descansar o seu coração, repousar a sua alma nisso. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Pode encerrar a transmissão. Bom,